A você que nos acompanha aí pelas redes sociais do professor João Paulo Viana, seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando agora, nessa noite de quarta-feira, o primeiro podcast, o episódio 01 do podcast aqui, Podcast do Viana, né? Hoje nós vamos estar batendo um papo aqui com o professor João Paulo Viana e já alertando aí você que está nos assistindo que você pode também interagir, mandar aí a tua pergunta. Já está aqui comigo o professor João Paulo Viana. Tem uma galera legal aqui nos bastidores nos ajudando para que a gente chegue com toda essa qualidade de som e imagem para você, para que você realmente possa entender o que nós vamos conversar aqui nessa noite. Boa noite, professor João Paulo. Piloto aqui, o episódio 01 do podcast do Viana. O áudio deu um probleminha ali no áudio. Boa noite. Boa noite, Salatiel Batista. É um grande prazer estar aqui no episódio piloto, o episódio 01 do podcast do Viana. Perfeito. Professor João Paulo, esse é um projeto inovador, né, que está chegando aí. Eu vi aqui que tem episódio 1. Vai ter mais episódios, no caso, do podcast? Sim, é um projeto de vários episódios, episódios quinzenais, e que a gente vai estar trazendo outros convidados, além do professor João Paulo Viana. Perfeito. Inclusive, sinto-me honrado por estar fazendo parte do lançamento dessa ideia, né? E quero lhe agradecer pela confiança, pelo convite e por toda a equipe também que está aqui agora nos ajudando, nos auxiliando para que a gente possa chegar aí a várias pessoas através das redes sociais, né? Professor João Paulo, para iniciar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, para quem ainda não conhece, pelo menos aqui na região, acho que todos sabem, o professor João Paulo é professor, está como vereador, né? Mas eu não vou fazer a sua apresentação. Eu queria que você aproveitasse, né, já que a gente tem essa oportunidade, e falasse um pouco quem é o professor João Paulo Viana. Muito bem. Com a abrangência das redes sociais, a gente sabe que ela tem uma abrangência mundial. Então, é importante a gente dizer que aqui é o professor João Paulo Viana, sou professor de Educação Física, atualmente estou licenciado, estou na função de supervisor de ensino, lotado na escola, no SET Francisca Marlúcio Nunes Queiroz, aqui em Morro do Chapéu. Sou formado em administração, sou bacharel em administração pela Federal do Piauí. Sou pai do Jorge Henrique, esposo, filho de Dona Lina, de seu Chico Agenor, irmão de 8 filhos. Esse é o professor João Paulo Viana, que está vereador pelo seu primeiro mandato. Perfeito. Vereador mais bem votado, né? Diga-se de passagem. Sim, o vereador mais bem votado nesse quadriênio 2021-2024, com 438 votos, 10,34% dos eleitores votantes na eleição de 2020. A gente vai já falar um pouquinho sobre as perspectivas de futuro, mas antes da gente olhar para o futuro, vamos um pouco fazer uma avaliação do presente e dar uma retomada aí no passado, né? Quando lá atrás, quando você pensou em entrar na vida política, passou por sua cabeça que seria o mais bem votado? Era um projeto? Você batalhou por isso? Ou foi surpresa? A política, ela não deixa de ser, de certa forma, um jogo. Você não entra em um jogo pensando só em ganhar. Há vários resultados possíveis, vitória, derrota, e a gente sempre pensa em ganhar, mas acontece também de ter o revés, de ter a derrota. Quando a gente nos lançou candidato, a gente primeiro se preparou para isso. A gente não ia lançar, se leviando com a população do Morro Chapéu e nos lançar candidato à vereança, como a gente fez em 2020, sem antes a gente ter um trabalho prestado, um serviço prestado em nossa comunidade, em nosso município. Então, foi isso que nos deu força, coragem e condições no qual a gente se lançasse vereador. Tivemos o êxito, a aprovação da população do Morro do Chapéu, e não vou dizer que seja sorte, porque a sorte existe, mas primeiro tem que ter trabalho e competência para que ela possa lhe assimilar. Eu acredito que o nosso amigo Joel Visgueira está nos assistindo aí, e ele gosta de dizer que sorte é o encontro da oportunidade com o conhecimento, né? Quando a oportunidade chega, de fato a pessoa está preparada para aproveitar essa oportunidade. Veio a eleição, foi bem sucedido, e exercendo a função,
como é que você faz uma avaliação no sentido? Você acredita que fez o que poderia ter feito? Né? Claro que ainda tem aí o restante desse mandato, mas como é que você olha aí? Foi feito o que poderia ser feito? Fez mais do que imaginava se fazer? Ou de repente ficou algo que poderia ainda ser executado? A função de um vereador em uma cidade pequena, que eu falo em relação à extensão e também à população, nós não temos nem 10 mil habitantes, ela se engloba além de legislar. Ela também tem um trabalho assistencial, um trabalho de ouvir a população. E a gente buscou sempre trazer para a Casa do Povo, para a Câmara Municipal de Morro do Chapéu, a voz da população. A gente sempre buscou dar voz à população na tribuna do povo. E em alguns momentos, digamos aqui, que não foi tão legal estar vereador. Em alguns momentos foi frustrante em ver projetos no qual a gente levou para a população do Morro do Chapéu, que todos os nossos projetos, todo o nosso trabalho foi pensado e viabilizado para o bem da população do Morro do Chapéu. E teve projetos, inclusive, que foram aprovados, teve projetos que foram reprovados, teve projetos que não foram colocados em votação. E, infelizmente, algum desses projetos, a exemplo, aqui quero citar o projeto de urbanização da Lagoa do Morro, que ainda hoje é zona rural, mas foi um dos primeiros projetos de nossa legislatura que a gente colocou para que a Lagoa do Morro se tornasse perímetro urbano. A Lagoa do Morro hoje tem 98 famílias, 98 casas com pai, mãe, crianças, adultos, idosos, e precisa de um olhar mais delicado da gestão municipal. Então, a gente pediu esse projeto no início da nossa gestão para que o prefeito fizesse a urbanização da Lagoa do Morro, tornando-se bairro. Mas, infelizmente, até o presente momento, não. Então, esse é um grande exemplo da situação frustrante que a gente tem. Enquanto vereador, o nosso papel é esse, levar os projetos, levar os requerimentos, as indicações. E o prefeito, na medida do possível, ver a viabilidade do município e executar. Mas aí esse projeto é um dos que até hoje ainda me deixa triste nessa situação. Perfeito. Então vamos falar aqui um pouco agora sobre o João Paulo enquanto pessoa, né? Deixando aí um pouco de lado a questão do legislativo. Vamos entender aqui até para que o pessoal conheça, e eu quero agradecer o pessoal que já está conosco aqui nas redes sociais e pedir também você que compartilhe aí para que mais pessoas possam ter acesso às informações que a gente está compartilhando aqui, esse bate-papo. Você também pode participar de forma interativa, deixando aí a sua pergunta aí nos comentários, para que a gente possa estar repassando aqui para o professor e vereador João Paulo Viana. Então, olhando para o futuro, demos aí uma voltada aí no passado, olhando para o futuro. Quais são aí as perspectivas, o que vem de novo, o que o vereador e professor João Paulo imagina para o futuro, claro, pensando no bem dos morros chapeuenses? Como sou professor, e você também eu gosto de frisar isso. Quando você busca uma graduação em uma determinada área, você se graduou, se formou, você recebe um diploma. Um vereador é semelhante a isso. Eu também tenho o meu diploma enquanto vereador. E hoje a gente busca e vê uma oportunidade no cenário político de a gente estar buscando uma pós, uma especialização. Então, em determinado momento, a gente achou possível e viável, até mesmo para que a gente possa resolver alguns problemas que, enquanto vereador, não foi possível. Porque o vereador ele vai legislar e indicar, mas quem executa é a gestão. Então, a gente vendo essa dificuldade de executar algum desses projetos que a gente vê, a viabilidade e a necessidade da população, é que a gente hoje lança a nossa pré-candidatura a prefeito em Morro do Chapéu do Piauí. Então, hoje, o vereador e professor João Paulo Viana é pré-candidato a prefeito. Sim, o professor e vereador João Paulo Viana é pré-candidato a prefeito na cidade do Morro do Chapéu do Piauí. Perfeito. Eu faço essa pergunta até porque já houve boatos que João Paulo seria vice, né, de alguns pré-candidatos. Isso existe ou está firmada a questão de pré-candidato a prefeito? Conversas, elas sempre vão existir. E assim, a nossa pré-candidatura, ela é feita de um modo diferente. A gente busca ouvir todos os pré-candidatos, ouvir a população, ouvir lideranças. E é lógico que em algum momento dos pré-candidatos, das lideranças, foi ofertado essa história da vaga de vice. Inclusive,
A gente não tem problema nenhum em relação a isso. Pelo contrário, a gente dialoga com todas as frentes, com todos os pré-candidatos. Só que a gente vê que a população do Morro do Chapéu, ela necessita de algo diferente. E a gente está nos colocando, a gente não poderia ser leviano ou de se acovardar e aceitar um cargo de vice. Então, a gente também se sente na obrigação de colocar o nosso nome no clivo cargo de vice. Então, a gente também se sente na obrigação de colocar o nosso nome no clivo da população do Morro do Chapéu do Piauí. Então seria mais uma aclamação popular, né? No caso de se colocar o seu nome para ver a questão do julgamento da população em relação a isso. Como eu sempre digo em minhas conversas com lideranças, quem julga a atitude de político, no caso que hoje eu estou político, é a população. E a população é que vai julgar a atitude dos políticos. E eu acredito que a gente desempenhou um excelente trabalho à frente da vereança, e isso nos coloca hoje com um patamar de buscar algo melhor e diferente para a população do Morro do Chapéu. Quero dizer a você que nos assiste nesse momento, e a você, Salatiel, que isso não é um desejo nosso, não é um orgulho, uma vaidade, um status, e sim porque a população nos busca, a população acha que a gente é o momento, a população precisa de alguém preparado e a gente se sente preparado para isso. Tenho 2 cursos superiores, tenho um curso técnico, nasci, me criei, estudei, me formei, estou criando meu filho, temos raízes morro-chapeuense. Então, eu acredito que isso nos capacita e nos leva a ter esse compromisso de defender o Morro Chapeuense em primeiro lugar. Muito bem, isso responde aqui justamente a pergunta aqui do Francimar, que estava participando, e a dúvida dele era essa, né? Se seria vice ou pré-candidato a prefeito. Mas, enfim, foi respondido aqui. Quero aproveitar e registrar aqui a presença do ex-prefeito de Bela Vista, que está aqui participando, inclusive está com a gente aqui no nosso estúdio, né? Quero agradecer aqui pela presença e registrar aqui a presença dele nesse momento tão importante, que é o lançamento desse projeto, podcast do Viana. Dando continuidade aqui, lembrando que você pode ir mandando aí as perguntas que a gente está acompanhando aqui, vai estar repassando aqui as perguntas para o professor João Paulo Viana. Então, baseado nisso, você é filho de Morro do Chapéu, né? Morro Chapeuense. Então, quais são suas principais conexões e experiência com a comunidade local? Como citei anteriormente, nasci, me criei, resido em Morro do Chapéu, a gente tem raízes. E o Morro do Chapéu, o Morro Chapeuense é o meu plano A, é o meu plano B, é o meu plano até o Z. Não existe outro plano a não ser o Morro Chapeuense. O meu trabalho é voltado para a população do Morro do Chapéu. A gente precisa aproximar a população, as pessoas da gestão pública. Não é trazendo, se escondendo dentro de um gabinete que a gente vai trazer a gestão para dentro de uma prefeitura, de um poder executivo. E esse é o nosso trabalho. Foi assim que a gente fez a nossa gestão enquanto vereador, de ouvir a população, de estar próximo. E a gente vê hoje a rede social como uma grande ferramenta de se aproximar da juventude. E é por isso que, inclusive na nossa campanha para vereador, como agora, a gente vem dando um pontapé e usando bastante a rede social, porque a gente vê a juventude hoje, que é muito esquecida pelas gestões que já se passaram em nossa cidade, que não acredita no potencial do nosso jovem. E se eu quero colher no futuro, eu preciso plantar agora, semear agora. E o jovem é o futuro de nossa cidade. Então, assim, tem essa visão de futuro de contemplar também a questão da juventude, né? Eu acho que, inclusive, já é feito isso, que você é esportista, né? Cuida tem aí uma veia esportista, organiza campeonatos. Fala um pouquinho dessa questão, dessa sua paixão pelo esporte. Sim, desde muito cedo. Qual o menino que nunca sonhou em ser um jogador de futebol no Brasil? E nunca sonhou em ser um Pelé? Infelizmente, não consegui ser igual ao Pelé. Mas aí a gente vem, ao longo do tempo, a gente já teve algumas equipes de futebol, de futsal, e isso sempre trabalhando com coletivo, com pessoas. E eu acredito que hoje a gente é um dos maiores incentivadores do esporte no nosso município. Desafio aqui a qualquer um, se não tiver uma equipe de futebol, de futsal, qualquer ela que seja, que não tenha as nossas logomarcas de nossas empresas, de nosso nome, eu desafio hoje a qualquer um a mostrar isso. Porque o nosso trabalho ele é constante. Inclusive, quero aqui passar um número, só em 2023, a gente, enquanto vereador, disponibilizou para as equipes morro-chapeuenses, os desportistas, 433 bolas. Só para você ter uma noção, entre bola de futebol e de futsal. Perfeito.
E como é que você enxerga essa relação com os munícipes, com os cidadãos Morro Chapeuense? Você tem assim alguma estratégia, pretende algo para aproximar-se ainda mais da população, ficar mais próximo? A população do Morro do Chapéu é uma população que vive, que respira o Morro do Chapéu. E um momento desse, tão latente como a política, com um momento pré-campanha, a população quer ser ouvida, quer ser escutada, e a gente tem andado muito, ouvido a população, tenho tomado muitos cafezinhos, gosto muito de café, e nesses cafezinhos a gente está escutando a população, sabendo o pensamento, o que falta, qual que almeja a população do Morro Chapéu para o futuro de nossa cidade. Então é isso que nos aproxima, saber ouvir e falar a linguagem do povo. Vamos falar um pouquinho das suas paixões, né? Quais são suas paixões e interesses além da política e como é que isso pode acabar influenciando no João Paulo como gestor? Como todo mundo sabe, eu acabei de dizer, a gente é professor, sou filho de professora, certo? E sempre trabalhei com o coletivo. Eu acredito que o coletivo, quando você trabalha com grupos, com pessoas, a gente consegue se fortalecer. Sozinho você não consegue muita coisa, né? E assim, a população do Morro do Chapéu, ela é uma população unida, grande, e que sabe aonde quer chegar. Hoje no Morro do Chapéu a gente consegue ter profissões, a gente consegue ter empresas, a gente consegue ter pessoas, inclusive da agricultura, e que não vista ainda pela gestão. E isso traz o nosso pensamento de englobar todo mundo. Inclusive a juventude, como eu disse, nos nossos projetos, a gente sabe que a juventude hoje, ela sendo assistida, ela sendo tratada da maneira com que deve, a gente consegue trazer elas de algumas mazelas que o mundo está ofertando. E a gente consegue trazer isso, mostrando, ouvindo, respeitando a criatividade e trazendo essa população, essa juventude para perto da gestão. Perfeito. Mandar um abraço aqui para o vereador do Madeiro, Júnior Cardoso, que está acompanhando aqui a sua live, desejando sucesso para você aí nessa nova jornada, né? Um grande amigo, vereador Júnior, aqui, muito obrigado pela, pela audiência. É um grande amigo e por onde a gente sempre anda, a gente sempre busca fazer amizades em todo lugar, todas as regiões dos Cocais, Castelo, Madeiro, Esperantina, a gente sempre busca ouvir as pessoas. E o Júnior é um grande amigo, o prefeito também aqui, o prefeito Pedro Filho, deixa aqui um grande amigo e tem muitos amigos nessa região. E a política, assim como tudo, ela vem nos cercando de pessoas boas. É lógico que em tudo existe pessoas ruins que querem denegrir, que querem puxar a gente, mas a gente busca sempre aprender e se aproximar de pessoas boas. Mandar um abraço aqui também para o Joel Visgueira, empresário lá de Castelo, que está nos assistindo aqui agora também. Como é que... Quais são os princípios e valores que norteia o professor João Paulo Viana, né? Quais são os valores e como é que isso dirige a sua vida, essa questão dos princípios e valores? Como eu disse, hoje eu sou um filho com 8 irmãos. Meu pai e minha mãe, nós somos 5 filhos. Meu pai recentemente casou com outra pessoa e tem 3 filhos em São João do Arraial. Mas eles sempre buscaram nos criar, sempre ouvindo, respeitando, tomando a benção dos mais velhos, não passando entre duas pessoas que estão conversando. E isso é que nos ensinou a ter respeito pelo próximo. Então, eu acredito que a família é a base de tudo. Inclusive, se digo aqui, durante esses dias, tem tido muitos questionamentos, muitas conversas. Isso é natural da política. Mas aqui hoje reafirmo, inclusive, a minha família é a base de tudo. Hoje eu não estaria aqui lançando o nosso nome a pré-candidato a prefeito em Morro do Chapéu se a gente não tivesse 100% do apoio da nossa família. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. E a gente sempre buscou respeito, obediência, e sempre saber que o nosso direito ele termina quando começa do próximo. Então a gente foi criado sob esses princípios e são esses princípios que nos norteiam a gente buscar um cargo no executivo do Morro Chapéu, sempre respeitando as famílias de bem de nossa cidade. Então você traz isso também para a sua vida pública? Questão Sim, dos sim. princípios e valores. Inclusive na Câmara Municipal a gente sempre buscou respeitar os nossos colegas. Vocês nunca viram e nem
vão ver o vereador e professor João Paulo Viana, pré-candidato a prefeito, ofendendo alguém, desrespeitando, embora em algum momento a gente seja descontrariado e ache que tem razão. Porque eu sei que nós moramos em um país democrático e a gente precisa ouvir, e é lógico que em algum momento tem pensamentos contrários ao nosso, mas a gente sempre busca respeitar, independentemente que seja a pessoa ou o que está sendo dito. Quando você lança o seu nome a pré-candidato a prefeito, sem dúvida é porque você vê uma série de coisas que você poderia, enquanto gestor, estar melhorando para o município, né? Então, você acredita que essas melhorias que você detectou, a sua experiência de vida e também a bagagem em termos de conhecimentos seculares, isso ajudaria você a solucionar esses problemas também? Sim, Salatiel, eu entendo que quando você quer colher, a primeira coisa que você tem que fazer é plantar, é semear. A nossa cidade é uma cidade nova, tem 28 anos, uma cidade pequena, mas hoje aqui a gente já conseguiu, nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos fisioterapeutas, nós temos excelentes profissões, além de professores. E assim, acredito que ainda precisa ter mais. E eu acredito que hoje o maior semeador que tem é a educação. Qualquer investimento que seja feito, na maior grandeza que ele seja na educação, ainda é pouco. Então, precisa se investir mais na educação do Morro do Chapéu. A gente sabe que aqui nós ainda não temos condições de ofertar cursos superiores, mas eu acredito que a gestão poderia, pelo menos, dar um apoio a esses alunos que estão buscando na capital, que estão buscando em outros municípios, onde o Morro do Chapéu não tem. E assim, porque são filhos do Morro do Chapéu, são pessoas que, ao se formar, trazem toda aquela bagagem adquirida em um curso superior para o Morro do Chapéu. E é isso que a gente quer implantar e trazer para o Morro do Chapéu, porque não adianta querer colher sem plantar. Perfeito, muito bom. Lembrando aí você que está nos assistindo, você pode nos ajudar a levar essa mensagem mais longe aí, compartilhando, né? Pegando o link aí da live, mandando aí pelo menos para 3, 5 pessoas aí que você tem como contato aí no seu WhatsApp. Você também pode interagir, mandando aqui a sua pergunta, participando, e nós já queremos aproveitar e agradecer a todos vocês que nos acompanham, tirou esse tempinho aqui nessa noite de quarta-feira para estar aqui também participando desse momento com a gente. Então, você poderia socializar e compartilhar com a gente algum desafio que você enfrentou e que você também acredita que isso trouxe uma visão de mundo para abordar a questão da resolução de problemas, porque na vida pública, uma coisa que você vai ter muito aí é problemas para resolver. Eu aprendi com o seu Chico Agenor, meu pai, que aonde algumas pessoas vê dificuldade, o empresário, o administrador, ele vê oportunidade. E é lógico que as dificuldades irão existir, mas é do crivo do administrador, do gestor, é se ele vai ver a dificuldade ou se ele vai ver uma oportunidade. Oportunidade para ele crescer, para ele resolver, para ele melhorar. Então, essas dificuldades elas vão existir na gestão pública, na gestão privada. E o Morro do Chapéu tem algumas dificuldades, mas a gente tem que ver isso como uma oportunidade de melhorar, de acrescentar, de agregar. Então, a gente tem o nosso pensamento de trazer a gestão para que ela possa solucionar e sanar essas dificuldades, gerando oportunidade para a nossa população. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos assistindo, que ela pergunta o seguinte: como é que você pretende garantir a continuidade da qualidade dos serviços públicos essenciais da cidade? A gente não pode ser leviano, Salatiel, de dizer que tudo que está sendo feito é ruim. A gestão, ela está aí, está se finalizando, a gestão do prefeito Marcos Henrique, e ele enfrentou em sua primeira gestão muitas dificuldades, mas nesse último mandato foi um prefeito que criou muito, que acrescentou muito para o Morro do Chapéu. Então, se isso aconteceu, isso quer dizer que o prefeito também está cercado de pessoas boas, de secretários, de assessores, de funcionários. Então, é lógico que para que você possa dar continuidade, você precisa manter uma base da base que o prefeito vem fazendo. É lógico que um time que vem se ganhando, você pode ajustar, você pode modificar, mas você não pode trocar o time. Então, o prefeito Marcos Henrique, através da sua gestão, ele vem crescido muito em alguns setores.
E esses setores onde vem dando certo, onde vem dando correto, o trabalho vem sendo feito com eficácia, ele precisa ser mantido. Não é o nosso trabalho aqui chegar e dizer que tudo que está sendo feito está ruim. Não, pelo contrário, a gente precisa dar a César o que é de César. E a gestão do prefeito Marcos Henrique, inclusive, a gente ouvindo a população, é uma gestão que 60% da população aprova. Então, eu acredito que a maioria da população, assim como eu, vê isso positivamente. Como é que você vê assim, qual a sua visão para uma sociedade inclusiva, né? Onde contemple todos ali, como é que você pretende promover esses valores aí para a cidade de Morro do Chapéu? Como eu disse, a educação ela é um primórdio de tudo. E quando você fala em inclusão, aqui a gente tem gêneros, a gente tem raças, a gente tem etnias. Então é preciso um olhar para todas essas situações, todas essas opções com tratamento igualitário, onde todo mundo tem a sua oportunidade e onde todo mundo tem essa oportunidade por igual. A gente sabe que um gestor, tudo envolve política. Agora, eu não posso confundir a política da politicagem, eu não posso confundir a política pública. É porque, assim, quando você é eleito, você não é eleito, você vai para o mandato, você não vai trabalhar só para quem votou em você. Você tem que trabalhar para todo o município. Não existe um prefeito, um vereador, um deputado que ele vá governar ou trabalhar só para quem votou nele. Então, ele precisa trazer isso para a população, para toda a população. Então, é lógico que vai ter divergência, é lógico que vai ter questionamentos, e sempre tem. Isso é importante. É importante para que a gente possa sempre estar buscando o melhor. E a inclusão hoje, ela é latente em todo, não só no Morro Chapéu, é em todo mundo. A gente precisa incluir, a gente precisa aceitar, a gente precisa dar acesso a toda a população, em geral, todos e todas. Perfeito. O que você mais valoriza na nossa cidade? O Morro Chapeuense, nosso povo. O povo, né? Então pretende fortalecer ainda mais essa relação O com os maior, cidadãos. o maior patrimônio de nossa cidade é o nosso povo, é o Morro Chapeuense. A vontade do povo ela tem que prevalecer. A democracia, como você sabe, é o poder que emana do povo. Então nós moramos em um país democrático, em uma cidade democrática, e a população ela precisa ser ouvida, ela precisa ser respeitada e ela precisa mostrar que veio e o que quer. Ela não precisa se submeter a desejos, ser oprimida, ser corrompida. Ela precisa ser ouvida e respeitada. Perfeito. Vamos, para finalizar, falar um pouquinho desse momento. Como é que está sendo esse momento agora de negociações, de aliança, para que realmente consolide, né? A lei ainda não permite ser candidato, é pré-candidato, mas se já estivesse no período, estaria consolidada a questão da pré-candidatura aí do professor João Paulo Viana? Hoje o professor João Paulo Viana é filiado ao PSB, e com isso, a legislação brasileira vigente, ela diz, se você quer ser candidato, você precisa estar afiliado a uma sigla. Apesar que eu digo, e repito, a gente precisa votar em pessoas, e não em siglas, não em partido. Isso de votar em partido ficou para trás, isso não é desse momento. Então, a gente precisa respeitar e votar em pessoas em quem eu acredito, em projetos que eu confio. Então, é isso. E assim, alianças, conversas, elas vão existir. Eu não posso trazer aqui a público, até mesmo porque a política ela não é uma Sim. ciência exata. É como se fosse uma nuvem, uma hora ela está aqui, outra hora ela está ali, uma hora ela desaparece, muda de formato. Então, essa é a política. Nós estamos aí a véspera de finalizar uma janela, que se finaliza agora dia 6 de abril, que é a janela de transferência, onde algumas pessoas que pretendem ser candidato, concorrer às próximas eleições, elas precisam respeitar esse período, essa janela, que vai até o dia 6 de abril. E a gente vem conversando, como eu disse, estamos conversando com todas as lideranças, com todos os pré-candidatos, e mostrando, meu amigo Salatiel, para a população do Morro do Chapéu, que ninguém é inimigo de ninguém, que a gente conversa, que a gente escuta, e que a gente está sempre buscando o melhor para o Morro do Chapéu, para o nosso povo. Mas já tem algo em vista com relação à questão da sigla partidária, porque eu não sei se o pessoal perceberam, mas as cores já mudaram aí do professor João Paulo. Já tem algo em vista aí? Já há negociações com relação a isso? Sim. A gente, na eleição anterior, a gente usava muito o azul,
o PSD. Nós éramos filiados ao PSD, que é o partido do atual prefeito. Inclusive, agradeço aqui a ele pelo convite, pela oportunidade de ceder o espaço dentro do seu partido, dentro do PSD, para que a gente fosse candidato a vereador. E hoje a gente está vereador graças ao PSD. Mas aí, para esse projeto futuro, para esse projeto vir, o PSD já tem um candidato e a gente não se sente e nem quer oprimir o desejo do partido. O partido lançou um candidato que não é o nosso nome, e se a gente entende que a gente precisa e quer, e o Morro do Chapéu quer o nosso nome como candidato a prefeito, como pré-candidato a prefeito, a gente buscou o PSD, no qual são as cores que aí está mostrando, e a gente vê uma oportunidade de mostrar o novo, de trazer algo diferente que possa acrescentar para o Morro do Chapéu. Tem aqui uma pessoa participando, né? O Neguinho Ferreira, ele comenta que o esporte da cidade, a questão do esporte tem deixado a desejar, né? E aí ele até pergunta se você concorda com isso e tem ideias para a melhoria do esporte na cidade. Sim, Neguinho, inclusive, manda um abraço. Neguinho, ele sempre interage nas redes sociais, no nosso discurso também na Casa Legislativa. E assim, o esporte do Morro do Chapéu, ele nunca foi visto como deve ser visto. Não só Qual a dessa grandeza que gestão, tem, né? não só dessa gestão, de todas as gestões. Isso porque, Salatiel, é como se você fosse fazer sua casa, o seu lar, e você colocasse uma pessoa que nunca construiu uma casa, que não tivesse experiência. É lógico que não tem ninguém capaz de aprender algo. Todo mundo tem a capacidade de aprender. Mas quando você já coloca alguém que pelo menos tem uma noção, que pelo menos já vivenciou, que trabalhou, eu acredito que seja melhor, mais fácil, e o projeto vai se desenrolar com mais clareza e com mais eficácia. E o nosso trabalho à frente do esporte, a gente, além de já ter mexido com o time, todo ano a gente faz o quadrangular da República, que já virou tradição, inclusive no Morro do Chapéu. E a gente vem sempre buscando, inclusive em todo o município, todos os campeonatos ou que seja organizado de forma pública ou privada, eles têm o nosso apoio, têm o nosso compromisso de estar buscando o esporte Morro Chapeuense. Inclusive, tem aqui um grande desportista que levou um time agora para a Morada Nova, que é o Roberto, e ele sabe que quando precisa, ele busca a gente, nos procura, e assim tem outros. Aqui estou citando o nome do Roberto, porque foi o mais recente. Mas assim, o esporte, como eu disse, sou professor de educação física e o esporte é vida. A partir do momento que você inclui a nossa juventude que está ociosa em algum projeto esportivo, ele vai ter o seu tempo a mais para se dedicar e ter mais saúde e valorização. Tem outra participação aqui do Lucas. Ele pergunta se você acha importante a questão do envolvimento dos jovens na tomada de decisão. E se você iria valorizar isso, a questão da inclusão dos jovens na tomada de decisão. É uma pergunta interessante. E assim, eu tenho 36 anos, não sou tão jovem, mas também não sou tão velho. E a gente vem sempre buscando ouvir as novidades. Inclusive, hoje a gente fez uma entrevista ontem na rádio, na Super Vale, mas a gente também achou interessante fazer hoje o primeiro episódio do podcast do Viana, porque a gente sabe que a juventude hoje ela está interagindo no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Então, essa é uma maneira da gente ter um acesso à juventude e de ouvir o que a juventude tem de engrandecer o nosso município. Nós estamos pensando em futuro. E quem é o futuro do nosso município? São os jovens. Perfeito. Então, assim, quero até incentivar o pessoal a colaborarem com ideias, né? Acredito que esse é um momento justamente da coleta de ideias, da participação de todos. O João Paulo estaria aberto a isso, a ouvir, a coletar ideias? Inclusive, isso não era nem para ser falado agora, mas já que você perguntou, eu não vou deixar você sem essa resposta. O nosso partido ele tem a bancada jovem, a bancada da juventude, que ela vai acolher todas, a gente vai lançar isso no futuro, no momento ideal, vai acolher as ideias do jovem para que a gente possa montar o nosso plano de governo, para que o jovem possa indicar, mostrar as deficiências e onde ele quer incluir algo, o deseja ser ouvido. Então, a gente vai incluir o jovem, as ideias, no nosso projeto de governo. No nosso partido, ele tem uma bancada para isso, uma comissão da juventude, apenas para ouvir a juventude. Eu queria até sugerir, João Paulo, não sei se já fizeram isso, mas sugerir de repente que, se você pudesse, junto com a equipe, providenciar um número de WhatsApp que as pessoas pudessem
ter essa relação mais próxima, né? De mandar ideias, mandar sugestões, né? E facilitar também essa questão da comunicação. A gente já tem nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas isso é algo também que a nossa equipe, que se diga de passagem, é uma equipe maravilhosa. Inclusive, se hoje a gente está aqui hoje fazendo esse projeto piloto, tem várias pessoas aqui atrás das câmeras, que você citou alguns, mas tem vários, tem outros que também não puderam estar aqui, e que a gente trabalha diuturnamente para buscar sempre o melhor para o Morro do Chapéu. Perfeito. A gente está se caminhando aí para o final, né? E quero agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente, conosco. Não sei se tem mais pergunta aí, tem mais pergunta aqui do pessoal que está participando, para a gente estar repassando aqui para o João Paulo. A sua mensagem aí nesse final, né, para os morros chapeuenses. Fique à vontade. Quero agradecer a cada Morro Chapeuense que nos dedicou esse momento de nos ouvir. Porque assim, a gente precisa ouvir e precisa ser ouvido. A gente colocou aqui hoje, inclusive, a necessidade de colocar o nosso nome à disposição da população. Para que a população entenda que ela não precisa sempre optar por A ou por B. Tem sempre o C, outra, qualquer outra que seja decisão. E ela tem sempre que buscar o melhor para o coletivo, o melhor para a população. E aqui agradecer a você por ter aceitado o convite de participar deste episódio número 1. Agradecer a toda a nossa equipe, que vai aparecer nos créditos no final aqui da nossa transmissão. Perfeito. E desejar a todo o Morro Chapeuense, a quem está nos assistindo, uma excelente Semana Santa, uma feliz Páscoa, que possa compartilhar desse momento com a sua família, desse momento em comum, e que aproveite com o máximo de sabedoria, com calma e sem muitos excessos. Já tem data aí do próximo episódio? Ele é um episódio quinzenal, eu acredito que a nossa equipe já está trabalhando, inclusive no próximo episódio vai ter um novo convidado, um novo apresentador. Perfeito. Mas agradeço também a você aqui do episódio, que logo, logo vai estar voltando também para nos ajudar. Pronto, quero parabenizar pela ideia, pelo espaço, ficou sensacional, né? E assim, é um espaço legal para discussão de ideias, né? Apresentar ideias para o pessoal aí. E acredito que o pessoal logo, logo vai ter muito mais participação, né? A gente está começando hoje, e aí quando o pessoal realmente entender a ideia, a proposta, vai ficar ainda melhor. Então, quero agradecer também o pessoal aqui que está dando suporte, agradecer pelo convite, né? Agradecer o pessoal que esteve conosco aqui, nos assistindo. E aí, gente, já vai divulgando a ideia. Daqui a 15 dias, né, o pessoal vão estar divulgando aí nas redes sociais a nova data, o novo dia, quem são os nomes que vão estar aqui. Então, você já fica aí na expectativa e atento para agendar aí e não perder o próximo episódio do podcast do Viana. A todos, nosso muito obrigado. Boa noite.